Fala galera, eu sou o Igor. Vou estar mostrando aqui para vocês hoje um pouco sobre esse modelo de carro, que é o Citroën C4 Lounge, na sua versão de topo, versão Shine, motorização 1.6 THP Flex, tá? Do ano de 2019. Fabricação 18, modelo 19, né? Esse aqui é meu carro pessoal, do dia a dia, tá? E eu vou estar passando um pouquinho aí da minha experiência com ele, né? Vídeo tipo opinião de dono, beleza? Para a gente diferenciar a versão Shine das demais versões, a gente conta um dos pontos, além do teto solar, são as rodas, que são diamantadas, raio 17, medida de pneu 225/45. Então é um pneu de perfil baixo, tá? Cuidando aí os locais que você roda, porque rasgar essa roda é relativamente fácil, né? Dependendo do modo como você dirige e das estradas que você dirige, certo? Por ser um pneu de perfil baixo, você pode pensar que ele vai causar desconforto, mas não é um pneu desconfortável. É um pneu que dá para você usar tranquilamente no dia a dia. Você não, devido à justiça de suspensão também, você não sente muitas vibrações dentro da cabine, certo? E deixa o carro com um ar um pouco mais jovem, tá? Outra forma da gente estar diferenciando a versão Shine das demais versões, ao bater do óleo, né? Seria também através dos faróis, que são em Full LED, tá? Farol baixo, farol alto, tem o DRL aqui, né? Que é todo no LED, e a sinaleira também em LED. A única coisa que não é em LED nesse carro, na conjunto óptico da frente, seria o farol de neblina, que é na luz halógena, amarelo, certo? Que você pode fazer a troca aí, né? A depender do seu gosto. Eu particularmente não troco, prefiro deixar da forma original, mesmo que isso cause um contraste não tão bonito com os faróis de Full LED durante a noite, tá? Porque esse carro tem a função Coordinate Light Assist, ou seja, quando você dá pisca, o farol de neblina liga para iluminar melhor, e também quando você esterça o volante em 45 graus, o farol de neblina, caso esteja ativado dentro da central multimídia, ilumina para você enxergar melhor, certo? Então aqui você fica com o conjunto em LED, né? E fica esse pontinho aqui em luz halógena, beleza? Mais sobre a parte externa, nós temos aqui também repetidor de seta abaixo do retrovisor e o conjunto óptico dele, que infelizmente não é Full LED, tá? É basicamente um pouco padrão para todas as versões. A gente tem a assinatura aqui em LED, tá? Todo esse filete em LED, porém tanto a luz de ré quanto pisca são em halógenos, luz de neblina traseira e luz de freio em LED. Ainda sobre o que é inerente a todas as versões, né? A gente tem freio a disco na dianteira, tá? E freio a disco também na traseira. Então é um carro que conta com frenagem bastante eficiente, tá? O freio fadiga menos, né? E proporciona uma segurança a mais aí para você e sua família. Outro ponto importante dessa versão que vale destacar é a questão da chave, que ela é presencial, tá? Com o sistema keyless, né? Além da partida ser por botão, você também tem a entrada facilitada. Basta encostar a mão por dentro e o veículo destrava. Encostou aqui, o veículo trava novamente, certo? Uma função bem legal que esse carro tem também, que você ativa ele lá pela central multimídia, é a função Welcome Light Assist, que consiste em você destravar o veículo, certo? Com a chave, né? Não funciona quando você destrava o veículo pela chave presencial, e o veículo liga aqui o DRL e o farol baixo. Isso facilita você encontrar ele no estacionamento, né, que você tenha estacionado e tenha esquecido onde você deixou o carro, tá? Ao travar, não acontece nada, é apenas as luzes de boas-vindas, né? Funciona também para quando você desliga, só que isso também é outra função. Quando você desliga o veículo, quando o veículo está em funcionamento, você para o veículo, desliga, ele permanece aí os faróis por 15 a 60 segundos, é programável dentro da central multimídia, com os faróis ligados, de maneira que você possa se afastar do veículo e ele continue iluminando o caminho que você vai percorrer, né, por um certo período de tempo, certo? Sobre a motorização desse carro, a gente tem um motor 1.6 turbo alimentado, né, de 16 válvulas aí, 4 cilindros em linha, tá? E é um motor que pode causar muito medo às pessoas que estão tentando adquirir esse veículo, certo?
porque já é conhecido há muito no mercado que esse motor, né, tem problemas crônicos, que seriam a tampa de válvulas, a bomba de alta pressão e também a corrente de comando, pois esse motor é acionado por corrente de comando e não por correia dentada, certo? Esses problemas crônicos eles ficaram muito famosos nos motores monocombustíveis. Nas versões flex, esses problemas já foram todos sanados, todos resolvidos. Então isso aqui é um motor muito confiável, de baixa manutenção, tá? Desde que você, logicamente, faça as suas manutenções em dia. Um ponto de atenção nesse carro que pouca gente comenta é essa tubulação aqui, tá? Com o tempo ela começa a rachar bem aqui, ó. Vou dar um zoom aqui. Nessa junção entre o turbo, né, e essa peça plástica. Isso é plástico, isso aqui esquenta muito. Então é natural que isso se rache, tá? Infelizmente, na minha visão, a Citroën foi bastante infeliz ao escolher apenas plástico para a composição dessa tubulação, certo? Porque aqui é uma área que esquenta muito e é uma área que está ligada diretamente à turbina. Então, por volta aí dos seus 40, 50 mil quilômetros, é bom você fazer a troca dessa peça, tá? Porque é por volta dessa quilometragem que começa a rachar aqui e muita gente negligencia essa manutenção e acaba fazendo só uma espécie de remendo com algum tipo de cola ou então com algum tipo de fita para poder segurar mais essa peça aqui no local, pois a substituição dela na concessionária custa aí por volta de R$ 2.000 somente essa pecinha aqui, tá bom? Então, uma peça que, caso você vai comprar um carro, tem que estar muito atento se não tem um problema aqui já, né? A depender da quilometragem do veículo. Uma das formas de você ver também é se há algum tipo de jogo, tá? Nessa peça, quando você estiver aí comprando ou se você for fazer algum tipo de avaliação pré-compra, né? Não negligencie de forma alguma a manutenção dessa tubulação aqui, porque ela é ligada diretamente ao turbo. Então, caso isso aqui comece a desfarelar e entre algum tipo de partícula para dentro da turbina, pode amassar a letra do tubo e um prejuízo que você, entre aspas, aí de uma manutenção de R$ 2.000 que você vai ter, você vai somar aqui mais uns 6 a 7 mil de uma turbina. Então, que era 2.000 vira 10 aí brincando. Beleza? Então, assim, é um motor que exige cuidados, né? Não é um motor para quem gosta de negligenciar manutenção básica. Outro ponto chatinho e crônico é essa manta, né, térmica e também de ruído, que ela desfarela com o tempo, tá? A minha já está começando a esfarelar todinha, certo? É um ponto aí que fica feio esteticamente, mas que não te atrapalha de utilizar o carro no dia a dia. E aqui a gente tem o motor, tá? Conforme vocês podem ver aí, tá limpinho, né? Eu gosto de manter ele sempre limpo, porque facilita, né? Caso tenha algum vazamento de alguma coisa, você identificar de onde está vindo o vazamento, certo? Essa manta aqui dá problema, em compensação essa daqui não dá, tá? É uma manta bem acolchoada, que também tem função térmica e função de ruído, tá? Então ela ajuda a passar menos barulho do motor para a cabine quando você dá grandes aceleradas, em retomadas principalmente. E aqui a gente conta só com uma varetinha para poder fazer a sustentação do capô em caso que você precise abrir para verificar alguma coisa do seu motor, certo? Isso para mim é irrelevante ser assim ou ser braços pantográficos, né? Aqueles bracinhos a gás, porque eu praticamente abro o motor uma vez por semana, então para mim isso aqui já ajuda e já resolve bem a vida. Aqui é para a gente ver um pouco do conjunto artilheiro em full LED, tá? Farol baixo, farol alto, luz de posição, pisca no LED, como eu comentei, a única lâmpada em halógeno é a lâmpada da luz de neblina, beleza? Aqui também é no halógeno, tá? Não é no LED. Aqui na região da mala a gente tem um porta-mala de 450 litros, tá? Muito bem aproveitado, muito bem acabado, certo? Os pescoços de gancho são todos encapados, que assim você consegue usar toda a área útil do porta-mala, certo? Esses tapetes Ignore é do meu antigo carro, tinha um Civic 2014, certo? Aqui a gente tem esse acabamento e desse lado não tem, tá? Esse lado tem porque é por onde passa a fiação que entra aqui, ó, tá? Das luzes daqui. Tem gente que compra essa peça e coloca aqui para ficar uma coisa bem acabada nos dois lados. Eu não vejo necessidade, certo? Dentro
da mala a gente ainda tem um step, não é de rodagem temporária, é um step de rodagem permanente, na medida 205/55, raio 16. É uma medida diferente de lá de fora, que são raio 17, né? Porém é um pneu que você consegue rodar de forma melhor, tá? Não é aquele pneu fininho, certo? Aqui eu também tem um macaco aqui, né? Bem guardado, encapadozinho, numa bolsinha de carpete. Aqui eu mandei um líquido de arrefecimento, caso eu precise, água desmineralizada, tá? E algumas outras coisas ali para eventuais necessidades de uma viagem, por exemplo. A gente também tem o banco traseiro bipartido, tá? Caso você queira rebater um dos lados aí para carregar uma coisa maior, que nem, por exemplo, já carreguei uma escada pequena aqui para fazer um serviço de pintura no meu apartamento. Rebati esse banco, levei a escada aqui e levei a pessoa que foi fazer a pintura comigo nesse outro banco aqui, juntamente de outra pessoa lá na frente, tranquilamente, tá? Então é um espaço de porta-mala muito bem aproveitado e que cabe muita coisa. Como eu comentei anteriormente, o carro tem a função de abertura com chave facilitada no sistema keyless. Eu estou sem a chave no bolso, vou pegar a chave agora, certo? Vou botar ela no bolso. E aí ele abre ao você fazer o movimento de colocar a mão aqui dentro, certo? E tranca ao você encostar os dedos nesse sensor aqui, ó. Esse sistema tem apenas nas portas dianteiras, tá? Nas portas traseiras você tem como se tivesse o sensor, porém não tem, tá bom? É um sistema que só funciona nas portas dianteiras. O carro está trancado, você não abre. Vem colocando a mão aqui, certo? Botou a mão, destravou. Você tem acesso ao veículo com as mãos livres, né? A famosa entrada facilitada. Já dentro aqui do habitáculo, né? Dentro da cabine, nós temos ajustes manuais, tá? Apesar do carro ter um certo conforto, ele não apresenta ajustes eletrônicos como um Civic Touring e um Corolla Altis, certo? Apesar dessa aqui também ser a versão topo de linha. A gente tem ajuste manual tanto para altura do banco, distância do banco, que fica aqui, e encosto, tá? Todos os ajustes são manuais. Ainda na porta do motorista nós temos os 4 vidros elétricos automáticos, um toque, tá? Todos são one touch. Retrovisores elétricos, tá? Trava elétrica para as portas os vidros das portas traseiras, porém não temos rebatimento elétrico dos espelhos. É feito através da mão mesmo, a força bruta. Aqui do outro lado, do lado do passageiro, a gente tem apenas ajuste do encosto e ajuste de distância. Não temos ajuste da altura do assento do passageiro, tá? Ela é fixa. Material e acabamento é mesmo da porta do motorista. Um soft touch aqui, plástico aqui e soft touch acolchoado aqui em couro, tá bom? O resto, plástico duro, acompanha mesmo acabamento da outra porta. Função do vidro elétrico, tá? Também é um touch. Ainda aqui na parte de fora a gente tem um veículo com 2,71 m de entre-eixos, é o maior entre-eixo da categoria, tá? É maior que o do Civic, maior que o do Corolla, maior que o do Cruze, certo? E isso propicia um espaço interno muito bem aproveitado, tá? Muito bem distribuído aqui, muito confortável para os ocupantes traseiros. Já aqui na parte de trás do veículo, os bancos traseiros, a gente tem plástico duro aqui nessa parte, diferente da frente que é soft touch, certo? Plástico duro, mesmo acabamento que tem nas portas frontais, mesmo acabamento aqui também, em couro soft touch, né? Acolchoado. Função também do vidro elétrico, tá? Um toque. Bancada em couro, logicamente que aqui não tem ajuste, né? É apenas essa posição mesmo. Temos aqui as travas, né? Para você, caso queira rebater o banco, você puxa aqui e deita o banco. Cinto de 3 pontos para todos os ocupantes. Encosto de cabeça também para todo mundo, tá? E temos ali a saída de ar-condicionado traseira, né? Que não está presente aí na sua concorrência, certo? Um dos pontos que eu considero até que um pouco negativos é a existência do túnel central. O carro não é tração traseira, é apenas tração dianteira e nem é tração integral também. Então, no meu ver, não tem necessidade de ter um túnel aqui mais ou menos de 5 dedos de altura, né? Que ocupa bastante espaço e que prejudica o conforto dos ocupantes que vão aqui no espaço traseiro. Eu tenho aqui 1,83 m, tá? O banco está posicionado para eu dirigir,
tá? De maneira confortável. Eu consegui ainda esse banco um pouco mais para frente, inclusive, caso precise. E a posição que eu fico nesse banco é essa. Ainda me sobram aqui 3 dedos a contar dessa parte aqui côncava que esse banco tem, tá? E aqui eu consigo ir tranquilamente uma viagem longa, sem dormência nas pernas, sem nenhum tipo de incômodo, tá? Por eu ser um pouco mais alto e por o carro ter o teto solar, o teto dá uma caída aqui para trás, ó. E a gente forma esse desnível aqui e o meu cabelo acaba raspando um pouco aqui no teto, certo? Aqui também a gente tem a função não, né? A comodidade de ar-condicionado para os ocupantes traseiros. Porém, não tem zona, tá? É apenas um ar-condicionado, né? A saída de ar-condicionado que é acomodado pela mesma temperatura setada pelo motorista, certo? Aqui na parte de trás nós temos encosto de cabeça para todos os ocupantes, cinto de 3 pontos, apoio de braço central para ocupantes das laterais, né? Caso não viaje alguém no meio. Esse apoio de braço, infelizmente, ele não tem porta-copos nessa versão de 2018 para frente, que foi quando teve o facelift, foi retirado os porta-copos que ficavam aqui, tá? Carros da concorrência como Civic, Corolla e Cruze, né, tem um porta-copos no apoio central de braço dos ocupantes traseiros, e isso aqui, então, para mim é um ponto negativo desse carro. Apesar de que os porta-latas das portas são profundos, mas deixa a desejar o fato de não ter um porta-lata central, certo? Porém, na minha visão, esse encosto de braço ele é melhor do que na concorrência, diga-se aí Civic e Corolla, porque o do Civic, eu digo particularmente porque eu já tive um, é caído e permanece no G10 até hoje, assim, no G11 também, tá? Então ele não tem uma trava aqui que deixa da altura correta para você apoiar o braço. Então aqui você vai de maneira confortável. No Civic e no Corolla eles são caídos aqui por cima do banco. Você consegue usar de maneira confortável o porta-latas. Porém o apoio de braço, na minha visão, né, e digo também como usuário, porque já usei, não tem serventia, né, é desconfortável você usar. Esse apoio de braço aqui é muito melhor pensado, certo? Ainda no espaço traseiro aqui, conseguem viajar 3 adultos aqui de maneira confortável, certo? Sem nenhuma preocupação. Tem aqui o inconveniente apenas do túnel central, né, que é um pouco alto. A gente também tem aqui uma saída de ar condicionado traseira e também a saída 12 volts, que você precisa comprar um adaptadorzinho, né, para poder botar aqui e os ocupantes traseiros usarem ela para carregar os seus aparelhos, por exemplo, tá? Já aqui no habitáculo do motorista e do passageiro da frente, né, a gente começa aqui pelo console central com a central multimídia, né, que controla todas as funções do carro, tá? Inclusive aí todas as funções de iluminação, tem um GPS embarcado, o ar-condicionado também tá aqui, é de 2 zonas, digital, automático, tá? A gente tem aqui os botões de acionamento do ar-condicionado, caso você queira, ele vai aqui ar-condicionado máximo, aqui você clica e sobe o menu, né? Eu mostro daqui a pouco quando o carro estiver ligado, certo? Setas, desembaçadores e trava do carro. Aqui a gente tem um nicho. Né? Porta-treco, que geralmente eu deixo o celular aqui, pois o pareamento no meu caso, Apple CarPlay é por cabo, tá? Câmbio automático também não é problemático. É um câmbio da Aisin de 6 marchas com conversor de torque, tá? É um câmbio banhado a óleo. Então aí, sim, é um câmbio muito robusto, tá? Manutenção dele, troca de óleo a cada 70, 80 mil quilômetros. No manual do carro, não diz que tem que trocar, mas de maneira preventiva, troque, tá? Basta você pensar que é um fluido que está dentro de um ambiente fechado desde que o carro foi gerado, né? Concebido lá na fábrica. Então, assim, é um fluido que precisa de atenção, tá, cara? Para você não ter problema aí com o seu câmbio de patinando, câmbio ficando retardado, a troca de marcha, né? E isso vai te dar um grande prejuízo se você tiver que trocar um câmbio desse, beleza? Então também não negligencie. A gente tem aqui modo esporte, que deixa o câmbio mais arisco, né? Com as marchas mais alongadas. Então aí o que é para trocar a 2.000 RPM no modo normal, você vai trocar aí a 3.000 mais ou menos, 3.500. Modo eco, deixa o carro mais letárgico, o acelerador responde mais devagar, as trocas de marcha são mais sequência, tem uma sequência mais rápida, então assim, a cada 1.500 RPM
em média o motor tá trocando, o motor não, o sistema tá fazendo a troca de marcha, justamente para jogar marcha sobre marcha, para você manter uma rotação mais baixa e você ter um consumo melhor, apesar desse carro ser cachaceiro na minha visão. Mas é aquela coisa, né? Cavalo que anda é cavalo que bebe. Freio de mão do tipo convencional, 2 porta-trecos aqui, tá? Na minha visão também esse carro carece de porta-objetos. A gente tem apenas esse aqui, porta-lata central, e esse aqui. Esse aqui você não consegue usar muito bem a lata, dependendo do tamanho dela, por conta desse jogo aqui do apoio de braço central, certo? E aqui a gente tem um porta-trecos aqui dentro. Ainda aqui a gente tem o porta-luvas, tá? O porta-luvas dele é refrigerado, tem iluminação, o carro tá desligado, mas tem iluminação, é refrigerado e tem boa litragem. O painel do carro é inteiramente soft touch, tá? Bem acabado. Você não escuta ranger de plástico durante o rodar. Isso é um dos principais benefícios do soft touch, tá? É você ter esse conforto acústico no rodar do dia a dia, tá? E eu falo isso porque eu já tive um carro que não tinha soft touch no painel, que foi o Civic 2014, que é um dos grandes pontos de defeito daquele carro, né? É o acabamento interno, e era um rangimento de plástico absurdo. Você não podia passar em qualquer rua um pouco mais desnivelada que você escutava plástico batendo em um ranger de plásticos aqui dentro. Justamente, tanto por a idade do carro, tanto quanto por o carro ser mal acabado. Partindo aqui para um pouco dos comandos que a gente tem. A gente tem regulagem eletrônica do faixa do farol, tá? Abertura do porta-malas, abertura do tanque de combustível, desativar o controle volumétrico e o sistema de controle de tração e estabilidade. Esse compartimento é para você colocar a chave, que é do tipo presencial. Então, caso acabe a bateria e você precise dar partida no carro, você bota a chave ali. E aí o veículo vai reconhecer que você está com a chave dentro do carro e ele vai inicializar normal até você chegar em casa e usar ou a chave reserva ou então fazer a troca da bateria, beleza? A parte ali da soleira, ela não é original, tá? Foi posta à parte. Originalmente são soleiras pretas e comuns de borracha, certo? Essas soleiras metalizadas foram postas à parte, porém não foi o que coloquei. Esse carro ele é usado, né? O primeiro dono, eu sou o segundo no caso, o primeiro dono fez a instalação dessas soleiras. O tapete veio com o veículo também, não tive que comprar. Acredito que esse tapete seja original de fábrica, certo? Aqui com o veículo ligado, a gente consegue identificar aqui nessa alavanca, e a alavanca de seta, que ele tem o sistema de troca de faixa, né? Que é quando você dá um toquinho apenas e ele dá 3 piscadas para a direção que você apontou. Então basta encostar que você sinaliza que está trocando de faixa, tá? Temos aqui também todo o sistema de iluminação e o botão para você chamar sua assistente eletrônica aí quando você estiver conectado a um sistema de navegação do celular, seja Apple CarPlay ou Android Auto. Aqui a gente tem a função desligada, função automática do farol, porque ele tem sensor crepuscular, então você deixa nessa função e o carro liga assim que escurece, tá? E as demais funções de iluminação. Aqui a gente tem a função de faróis de neblina e farol, seja ele traseiro quanto dianteiro, tá? Um tapa para cima você liga o dianteiro, outro tapa para cima você liga o traseiro. E aí para desligar é igualmente, né? Um tapa para baixo você desliga o traseiro, 2 você desliga o da frente, certo? Já aqui nesse segundo comando a gente tem o sistema do limpador de para-brisa, que tem a função automática e também tem as variáveis aí intermitentes, tá? Então esse carro sim conta com sensor de chuva. Aqui a gente tem a função para acessar ali o computador de bordo, ó, que você tem a autonomia, né? Média do percurso, trip geral. Aqui é quanto de a qual distância você consegue percorrer com a gasolina que tem no tanque. Tá? Que é o consumo médio, é instantâneo na verdade, aqui que é o consumo médio, tá? Tá fazendo ali 9.1, tá? É o meu trecho, é o meu consumo médio desse trip aí, que foi um trip cidade e estrada, tá bom? Já no volante a gente tem aqui do lado esquerdo todo o sistema de controle de cruzeiro, que não é adaptativo, e de limitador de velocidade, certo? No controle de cruzeiro, para você fazer a ativação dele, basta você rodar esse switch para baixo, atingir a velocidade de 40 por hora ou mais, tá? E apertar para cima.
Quando você faz isso, você seta a velocidade. Suponhamos que você esteja a 50 por hora e fez esse procedimento, você vai ficar com uma velocidade de 50 por hora fixa. E aí você vai ter que acionar os freios, caso você identifique um obstáculo à sua frente ou um carro mais lento do que você esteja, tá? Para poder que o controle seja desabilitado e você então faça uso do acelerador para fazer a ultrapassagem. Ou então, caso você não queira isso, caso você esteja se aproximando de um sinaleiro e quer evitar usar o freio para o carro desacelerar sozinho usando o freio motor, assim você poupa pastilha, né? E também sobrecarrega menos o sistema de freio. Basta você apertar aqui no pause e aí ele vai pausar a sua velocidade atual, né? Por exemplo, suponhamos que você esteja 50 por hora, ele vai pausar e o carro vai começar a desacelerar sozinho, logicamente caso você não acelere, certo? Para usar o limitador de velocidade, e aqui também mais um atendo, né? Que você controla. Se você está a 50, se você der um toque para cima, você seta uma velocidade a 51. Se você der um toque e segurar, você seta 5 km acima da velocidade que você está. Se você estiver em 50, um toque para cima e segurar, você vai setar a velocidade de 55. De 55, um toque para cima, segura de novo, 60. Se você quer ir de 60 para 70, você basta segurar que ele vai de 60 para 65 e depois para 70, certo? Porém, eu não recomendo que você faça isso porque esse câmbio, eu acredito que seja de todo carro que possui o sistema de controle de cruzeiro convencional, é um pouco burro, na minha visão, tá? Ele reduz muito para atingir aquela velocidade que você programou. Ele não é uma velocidade que cresce continuamente, tá? Vamos supor que você esteja em 50, setor 70 ali, ele vai reduzir, né? Provavelmente você vai estar aí, se você estiver no modo eco, você vai estar com a quinta marcha, ele vai jogar na terceira e vai pegar embalo até chegar na 70 e aí ele joga lá a sexta marcha para economizar combustível de novo. Porém, nessa acelerada que você deu aí, vai acabar sendo irrisória o consumo que você vai ter ao usar a sexta marcha. Então, na minha visão, é melhor você chegar até a velocidade que você deseja de maneira gradual e contínua e aí setar a velocidade que você quer que permaneça na via, para você não ter que ficar fazendo uso do acelerador e controlando o carro no acelerador. Para usar o sistema de limitador de velocidade, você não tem a velocidade mínima, que no caso do controle de cruzeiro é 40 por hora. Aqui basta você girar o switch de 0 para cima e você seta o limite da via. E aí, caso você acelere muito, você não vai passar daquele limite que você setou, certo? A não ser que você dê um kickdown, que seria, no caso, afundar o pé de uma vez, simulando uma situação de ultrapassagem. Aí então o carro vai cancelar o limitador de velocidade e você vai poder fazer a ultrapassagem sem problemas nenhum, sem o carro fazer a limitação eletrônica da velocidade, tá? Já aqui do lado direito a gente tem todo o sistema que faz o controle da multimídia referente a áudio, né? Então a gente aumenta e diminui o volume, passa faixas ao rodar dessa bolinha, seja para cima, para passar, para trás, para voltar, tá? Aqui você atende e encerra ligações. Além desses dois comandos aqui para poder fazer tanto o aumento quanto a diminuição do volume, você tem um switch físico aqui, né? Uma chave fixa que você pode fazer rodando. Se você der um toque, você muta na hora ali o volume, tá? E você também tem aqui o touch, né? Aqui ao lado, para aumentar e diminuir o volume da mesma forma, tá? Aqui você tem a funçãozinha menu com algumas opções do carro, certo? No plafon central a gente tem aqui um espelho retrovisor que é do tipo fotocrômico, tá? Temos também espelhinho com luz de cortesia para o motorista, espelho com luz de cortesia para o passageiro, tá? Controles do teto solar, que é automático, tá? Um toque longo, você levanta o exaustor, a função exaustor, tá? Para frente. Um toque longo você abaixa. Um toque longo você abre o teto solar todinho. Então tem vídeos aí do pessoal dizendo que ele não é One Touch. Ele é One Touch, só que você não pode só dar um toquinho do nada, a não ser para fechar. Para fechar, por motivo de segurança, ele fecha. Se você der só um toquinho, ele não abre, tá vendo? Tem que dar um toque longo e aí ele vai abrir com um único toque. Esse carro não tem módulo, tá? Não instalei nada nele, ele também não vê, ele tá original de fábrica. É porque é assim, é um toque longo e aí ele fecha, certo? O teto solar é do tipo convencional, aquele pequenininho mesmo, mas já ajuda. Você bota aqui na função exaustor e isso deixa o teto bem propício a exalar as altas temperaturas que tem no carro. Por exemplo, quando você deixa o carro parado num canto,
né, no sol. E aí quando você entra, ao abrir essa função, o carro gela mais rápido, certo? E aí de segurança a gente tem os airbags, né? Tem airbag aqui na coluna, tem airbag no banco, né? Que é o airbag de cortina e airbag lateral. E tem os airbags frontais, tanto para o motorista quanto o passageiro, tá? Além disso, a gente também tem, como eu comentei, o controle eletrônico de estabilidade de tração, que você pode ativar e desativar ali a partir do toque desse botão. A gente tem um cluster aqui digital, né? Que não é tão útil assim, tá? No dia a dia. Ele é um cluster que é bem minimalista. Basicamente é apenas a velocidade digital, para não dizer que tem ponteiros, só isso, tá? Ele não tem função, ele não tem, por exemplo, aquelas funções da VW que você consegue espelhar o mapa aqui, que você consegue alterar o layout de como você quer os mostradores. Não, o mostrador dele é apenas esse, tá? Onde mostra a temperatura externa, porque ele tem um sensor de temperatura externa, sensor de econômetro, né, como mostra como é que você está dirigindo, quilometragem total do veículo, sim, esse veículo só tem 36.000 km, tá? Aqui velocidade média do percurso, velocidade média não, consumo médio do trip que está setado no momento, certo? E aqui é o tanque de combustível. Logicamente também mostra o seletor de qual marcha está. Uma coisa que esse carro tem, que a maioria dos outros carros não tem, os carros automáticos, né, é mostrar em qual marcha o carro se encontra, tá? Então quando você está rodando aí, esse número ali onde tem o P, né, vai sendo alterado conforme o carro vai passando a marcha. Então você tem como saber em qual marcha você está, e aí talvez, caso você queira, né, você pode tentar dar uma reduzida. Por exemplo, se você vai descer uma serra, você pode reduzir a marcha para poder usar mais o freio motor, evitar superaquecimento dos freios, e aí ele perde eficiência e toda aquela conversa. Então assim, é um mostrador que é simples, mas atende, tá? No dia a dia, não é nada revolucionário. Um ponto negativo é porque, como vocês estão vendo aí, ele tem muito reflexo, e é porque eu tô aqui na garagem da minha casa. Assim, não, e ela é coberta, tá? Então assim, durante o dia a dia, dependendo de onde você esteja, o sol vai bater aqui, vai refletir aqui, vai ficar bem claro, mas dá para enxergar, tá? Porém, tem esse ponto negativo. Esse cluster aqui, na minha visão, né, deveria ter um tratamento para evitar esse excesso de brilho. E aliás, como eu não comentei, né, os bancos são extremamente confortáveis, tá? Espumas muito densas, muito bons. Quem vem aí de carros mais de entrada, talvez esteja saindo de um sedã compacto, vai sentir uma diferença muito grande, tá? Desse conforto desses bancos. Realmente é bem confortável, parece uma poltrona, tá? E ainda mais combado, né? E junto com a questão da suspensão ser muito bem trabalhada para o conforto, tá? Não é uma suspensão trabalhada para a sensação de esportividade, como por exemplo a de um Civic G10, né? Que tem um conforto, mas também tem um quesinho um pouco mais dura, né? Você sente um pouco mais das trepidações dentro da cabine. Porém, esse carro aqui está mais voltado para o conforto. Ele está mais voltado para o conforto de um Corolla do que para o conforto de um Civic, certo? Então aqui, na minha visão, né, no meu uso do dia a dia, une o melhor dos dois mundos. Une o conforto e une uma boa suspensão. Então é isso, pessoal, que eu tinha para fazer de apontamento sobre esse veículo, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, podem deixar aí no comentário que eu vou estar tentando responder as dúvidas de vocês, tá? Dúvidas mais pertinentes. Sobre o carro, né? É um carro, como eu falei, 2019. Ele tá com 36.000 quilômetros. Eu comprei ele aos 32.000. Então ele é um carro único dono, manutenção toda na concessionária, tá? Todo revisado, todo comprovado, certo? Mesmo assim, fiz o processo de pré-compra, que é o que você contratar um consultor automotivo para avaliar o carro para você. A menos que você saiba avaliar o carro, né? Eu indico fortemente que você contrate um consultor automotivo para fazer a análise para você, porque é muito fácil você acabar comprando gato por lebre, tá bom? Principalmente esses carros que são turbo, porque esses carros que são turbo requerem uma manutenção preventiva de acordo com o que preconiza o manual do proprietário, certo? Se deixar passar, se vacilar, vai dar problema e é caro para arrumar. Então faça o processo de pré-compra. Um carro desse hoje está avaliado em R$ 82.000 na FIP, certo?
Então, 700 a 800 reais é mais ou menos aqui é o preço da minha região do consultor automotivo, perto do valor do investimento do veículo, né, de compra. É um valor irrisório, certo? Então, assim, recomendo demais que você faça o processo de pré-compra, caso você não tenha experiência em avaliar um carro para saber sobre a integridade dele, beleza? Mas no mais, é um carro que é muito recomendado aí para você que busca um sedã médio, tá? Bonito, elegante, com cara de sedã médio, né? Não um sedã compacto que quer ser médio, que aí, por exemplo, a gente tem aí vários no mercado que estão tentando fazer esse papel hoje em dia, beleza? No mais é isso, mandem as suas dúvidas nos comentários, que em breve eu vou trazer mais vídeos sobre esse carro, tá? Dia desse carro, lavando, futuramente aqui, na semana que vem, vou fazer uma viagem de 550 km com ele, vou tentar filmar algumas coisas pra gente postar aqui, para vocês verem desempenho em estrada, retomadas, ultrapassagens, beleza? Para vocês verem como esse carro dá sim conta do recado, e nem só de Corolla e Civic viverá o mercado de usados de sedã médios, beleza? Valeu!